Hoje ele não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom, que não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Você tá rindo do quê, hein? Oh, ele nos viu? Eu tinha pouco contato até então com a história da Angeli, e aí cara, eu conheço esse cara, sabe aquele negócio que você conhece a vida inteira, de quando você era aluno, os professores passavam as tirinhas, de quando você vai prestar algum vestibular, alguma coisa assim, e você vê tudo ali, só que é no português claro, né? E é isso que é o divertido, porque ele conversa com a geração inteira que acompanha Porra. o Angeli. E aí eu queria saber, não tem Pô. como, né? A primeira pergunta é como foi o seu envolvimento e por que o Angeli? Tá. Bem, antes, agradeço muito suas palavras. É muito, muito importante né, ouvir o que as pessoas estão sentindo do filme, porque o filme estreou há pouco tempo, né? E a gente fica anos e anos trabalhando. Quando coloca, a gente acredita muito no projeto, mas a gente nunca sabe como vai ser com as pessoas, o que o filme vai representar para as pessoas. E é muito bom mesmo, é muito gratificante ouvir. Porque é isso, né? Falando um pouquinho agora do Angeli, e agradeço também o interesse em falar do filme, porque nesse Imagina. momento, mais do que nunca, a gente está É, precisando, né? Precisando divulgar o filme. O filme estreia agora essa semana e nesse momento de pandemia, né? Tá tudo muito complicado, mas a gente quer fazer o máximo para tentar mostrar para as pessoas um pouco o filme. com certeza. Tá, te contar aí como é que começou meu envolvimento com a Angeli. Foi o seguinte, eu em 2008, antes um pouquinho, em 2005, eu tinha um projeto que era eu tinha uma ideia. Eu sou formado em cinema e sempre gostei muito de quadrinhos, principalmente o universo ali do Angeli, Chiclete com Banana, Revista Circo, né? E eu tinha um projeto iniciado que era um documentário que tinha a ideia inicial de fazer um documentário falando dessa geração de quadrinistas de São Paulo, que começou na revista Balão, que era um fanzine lá na FAO, onde estava a Laerte, o Luiz G, os irmãos Caruso, né? E isso virou, de certa maneira, abriu a editora Circo, capitaneada ali pelo Toninho Mendes, que juntou essa galera, era também do quadrinho, e eles começaram a fazer uma coisa revolucionária, né? Principalmente numa época fim de ditadura, né? Início da abertura política. Sempre lia muito e estava querendo fazer esse documentário. Aí, em 2005, abre um edital de curtas da Petrobras. E como esse projeto já estava ali meio... A ideia era entrevistar as pessoas e colocar os personagens também. Quando abriu o curta, eu, junto com a minha esposa atualmente, que é a Carla Gallo, que é documentarista, inclusive, ela falou, pô, por que você não condensa e foca numa história dos quadrinhos e tenta fazer um doc que trabalha essa ideia? Aí veio a ideia de fazer o Dossiê Rebordosa, que é um curta que também tem uma estrutura de documentário, e foi quando eu tive o primeiro contato, né? O Angeli matou a Rebordosa em 87 nas folhinhas do jornal, e nunca tinha explicado muito bem os motivos que leva, né, um autor a matar suas personagens, principalmente as personagens famosas. Eu fiquei ganhei esse edital e fui atrás do Angeli. Falei, Angeli, ó, não conhecia ele, né? Conhecia só de fã. Fui tenso pra caramba, né? Porque aquela coisa que você idolatra o cara ali, você vai lá Sim. pedir para gravar com ele. Ele topou fazer, ele falou, ó, uma entrevista, vamos aí. Eu fiz essa entrevista, comecei a entrevistar outras pessoas e em 2008 o filme ficou pronto, né? A animação é esse processo lento. Mandei para o Angeli, ele gostou bastante do filme, achou que o filme dialogava muito com o trabalho dele, e aí começou uma relação um pouco mais próxima, porque começaram a aparecer outros trabalhos. O Canal Brasil viu o curta e daí eles chegaram para mim e falaram, putz, a gente queria muito fazer um projeto para trazer esse universo do Angeli, da animação, para dentro do canal. Calhou neste momento da gente tá tendo o fundo setorial, né? Estava começando isso em 2010, assim, 2011, e o Canal Brasil falou, agora a gente, com o fundo setorial, é possível levantar um dinheiro viável para produzir uma série. A gente formatou um projeto, e aí ganhou o edital para fazer a série Angeli the Killer,
E neste momento eu comecei a me aproximar mais, né? Porque eu fiquei entrevistando o Angeli diversas vezes, assim, conversando muito com ele, falando do projeto. Ele nunca teve um envolvimento direto no que a gente estava fazendo, mas ele acompanhava ali. Eu, de vez em quando, mandava uma coisinha ou outra, perguntava uma coisinha ou outra, né, também. Mas o Angeli tem uma coisa muito, que eu acho que respeitosa também, de saber que a gente estava fazendo uma animação, era com o universo dele, era, mas que ele também não queria se meter para não começar a colocar coisas que ele acha que deveria ser legal, sabe? Sei lá, né? Cada um. Imagina alguém mexendo no seu trabalho, né? Se você não vai ter coisa para falar. Mas ele sempre manteve muito esse distanciamento e respeitou muito o que a gente produziu em relação a isso, sabe? E então eu acho que o longa foi, inclusive, numa conversa com ele, ele falou para mim assim, pô, César, sabe que eu acho que o Bob Cuspe daria um projeto legal, assim, como um longa. Ele falou meio no bate-pronto, e aí eu fui embora pensando, né? Eu falei, cara... Plantou, né? Plantou. Exatamente, eu falo, o Angeli falando isso para mim, sabe? Putz, aí ficou martelando ali, eu fui aos pouquinhos formatando uma ideia de projeto, e levou, claro, que uns anos para a gente levantar o orçamento para produzir, né? A gente foi... Esse tipo de produção é um filme relativamente caro dentro das nossas realidades passadas, né? Porque hoje a nossa realidade já é outra. Mas aí o filme a gente começa a produzir em 2017. Levou aí 5 anos, praticamente, 2016, 2017. Nossa, dentro disso eu fiquei curioso sobre duas coisas. A primeira é por que stop motion? Tá. Bem, stop motion é uma coisa que está meio na minha vida, assim, né? Desde o curso de cinema, quando eu estava eu lembro, eu estava no terceiro ano da faculdade, eles davam para gente um rolinho de 35, película 35, para a gente fazer um exercício de filmagem, que dava tipo 2, 3 minutos assim de película, né? Que era só para a gente fazer um exercício. Eu tinha muito essa coisa do quadrinho, nesse momento eu estava vendo muita coisa de animação, inclusive eu acho que uma das influências que me levou bastante para o stop motion foram os filmes do Karl Hamburger e da Eliane Fonseca, que é o Frankenstein Punk e Garota das Telas, né? Foram 2 clássicos aí do stop motion. Quando eu recebi esse material, eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, já que é um exercício de filmagem, eu vou fazer uma brincadeira de stop motion. E comecei a escrever um exercício para estudar cinema. Eu falei, vou pegar uma cena de duelo clássico de faroeste e fazer um stop motion com isso. Veio a ideia de usar os personagens da Laerte, que chama Palhaços Mudos, né, que são 2 palhaços sacanas, assim, então eles duelam, mas duelam atirando melecas e sacaneando todo mundo. E é isso, né? É muito louco porque você faz uma coisa, uma puxa a outra, e as ideias estão sempre nessa toada também de você pensar. E na sequência eu comecei a trabalhar um pouco com publicidade, a gente prestava... Era o que tinha nessa época, isso foi em 99, começo dos anos 2000, era o que tinha de mercado para trabalhar, era publicidade, e eu fazia umas assistências de animação, fazia umas coisas de maquete, de bonecos, e aos pouquinhos, e aí veio o Dossiê Rebordosa, né? Isso daí foi 2000, 2004, eu comecei a pensar o projeto, e é muito louco, né? Porque você não planeja muito, né? Assim, eu entrei no curso de cinema pensando em cinema, live action, né? Eu não tinha, sempre gostei de quadrinhos, mas as coisas dão voltas, né? Engraçado, porque eu tinha muito essa coisa de desenhar quando era criança, e aí na adolescência você meio que deixa de mão, assim, e quando você vê, você está resgatando, assim, né? São ciclos mesmo que a gente vai vivendo, né? E aí foi meio natural, né? Porque a Koala, que é a produtora que eu sou sócio, ela meio que se estruturou nesse universo do stop motion, né? Então, assim, o desafio que eu acho bem, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e eu acho que o grande desafio é você pegar uma obra como a do Angeli, que é 2D, né, que é o desenho no papel, e transpor isso para uma linguagem cinematográfica, pensando... E o stop motion, para mim, dentre as animações, é a que mais está próxima de uma produção live action, né? Porque você tem uma situação muito próxima, assim, maquete, boneco, a luz é uma fotografia, é tudo real, né?
Então, eu acho que basicamente eu ainda brinco do cinema live action, ficcional, mas dentro do mundo da animação, né? Assim, que é o que eu gosto muito de fazer. Né? Mas interessante, Não sei se eu respondi. Não, respondeu com certeza. Quando eu terminei de assistir o filme, eu falei para Paula, me lembrou muito o universo daquele Anomalisa, sabe? Sim, Do claro, Kaufman. claro. Porque é aquilo, é o criador falando não só com a sua criação, mas com o que o cérebro dele muitas vezes sai de controle, está no subconsciente e tudo ganha vida e luta contra ele. E é muito interessante. E eu falei para ela, gente, que fantástico ver isso aqui sobre um criador daqui, né? Sabe? E o que você falou agora é verdade. Eu fiquei imaginando ele não querer falar tanto durante o processo, porque é uma criação que exige muito stop motion, né? É um processo longo e trabalhoso e minucioso, e você manteve a linguagem ali sempre coerente e tudo o roteiro muito redondo, sabe? A gente vai concluindo o filme, eu falei, nossa, olha isso. É muito... Pô, que bom. Eu curti pra caramba. E eu queria saber agora, a outra dúvida que eu fiquei é justamente sobre como foi o relacionamento com ele durante. Se você chegava a mostrar alguma coisa ou se preferiu só no final, sabe? Para ele, enfim, para ele sentir depois ou durante. Como foi isso? Olha, não, eu sou meio assim, eu fico com muito medo de mostrar, né? Porque isso foi desde o curto, eu mandava, eu falava assim, cara, e se ele não gostar do curto? E se ele achar uma bosta que eu estraguei, sabe? A gente tem é uma responsabilidade tanto, né? Ainda mais de um cara como Angeli, consagrado, que já tem uma coisa muito sólida, né? Como trabalho. Eu realmente não mostrava, não. Eu tive ao longo do filme as entrevistas e de certa forma uma vivência assim que eu fiz com ele, elas foram bem espaçadas, né? Não foi uma coisa que eu peguei uma semana e fiquei. Eu fiquei de 2012 a 2015 trabalhando com ele, né? Mais até, eu acho que até 2016. E então eu ia de tempos em tempos e falava mais do que mostrava, né? Até porque é difícil você mostrar muitas vezes no processo, porque a coisa está muito inacabada, você está com rascunho. E muitas vezes a nossa montagem das cenas, ela é muito o que a gente chama de um monstrinho, né? Que tem desde rabiscos para indicar o plano, até a gente usava um pouco de 3D para fazer os storyboards, porque é muito difícil fazer storyboard 2D na mão para stop motion, porque desenhar na mão tudo pode, né? A hora que você vai enquadrar não funciona. Então a gente modelava as maquetes, modelava bem simples, mais volumes, para saber que vou pôr a câmera aqui, eu vou ter esse enquadramento, eu vou ter que construir uma janela nessa altura, né? Porque você tem que pensar tudo que está numa escala miniatura. Então, e como a animação é muito lenta, o ideal é você fazer essa pré-produção, assim, de organizar esse material com muita antecedência para na hora de animar você não ter uma surpresa que o que você pensou em fazer não vai dar certo. Então, muitas vezes, ele foi ver o filme já bem adiantado. Escapei. Sempre escapo. Aqui é um gibi. É um moleque. Tudo truque. Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem?